Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um passinho aqui na nossa exploração de Legião, a Era da Desolação. Cenário de campanha, né, para Old Dragon, um cenário de fantasia sombria, brutal, que a gente está destrinchando aqui no canal. Vamos passar por todos os capítulos do livro, sempre com o espírito de identificar o que for mais importante, mais relevante, para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você chegou agora no canal, mas quer ver tudo que a gente já falou sobre o Legião, se liga que tem a nossa playlist exclusiva que vai concentrar todo o conteúdo que a gente fizer a respeito desse jogo para você assistir com calma e, se quiser seguir na viagem junto com a gente, só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui a nossa jornada de hoje, só para situar todo mundo, ainda estamos no capítulo 1 do livro, tá? Que chama A História de Kadur. É um capítulo gigante que vai, na verdade, pontuar diversas eras, né, desse cenário, vindo lá desde os primórdios. Então aqui, só lembrando, né, eu vou tentar sempre condensar as coisas para apresentar os fatos que forem mais importantes para entender, né, a gênese desse cenário, mas sempre tenham em mente que aqui no livro tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas para serem exploradas para quem gosta, né, de cenários minuciosamente detalhados, intrincados, esse tipo de coisa. E só pra gente lembrar rapidinho, no vídeo passado a gente falou sobre a gênese do casal supremo, que são basicamente os deuses que deram origem não, mas que transformaram o cenário no que ele é no momento em que o jogo começa, né, que é a deusa e Urzote, eles são o casal supremo. E a gente falou um pouquinho sobre essa gênese e até o momento em que surgiram os deuses filhos, né? Olha, e esses deuses filhos foram criando ali os povos, né, que atualmente habitam aqui o cenário. Então a gente vai partir desse ponto, porque a próxima parte, né, relevante para entender a história do cenário é o que eles chamam aqui, olha, de a Era da Luz dos Povos da Deusa. Então, partindo desse ponto em diante, o que aconteceu aí nesse período? A gente teve aquelas primeiras guerras, né, contra o povo inseto que habitava ali o cenário antes e tal. Então depois disso, os deuses filhos começaram a criar outros povos para habitar ali, né, Kadur, e iniciou-se o período que ficou chamado como Era da Luz. Ou seja, esses povos criados pelos deuses filhos, aqui eu estou falando de humanos, né, de elfos, anões e outros povos, começaram a se desenvolver. E aí vem mesmo daquele passo a passo, desde aquela pequena aglomeração, uma tribo, uma vila, cidades-estado, até chegar em reinos. Então, assim, vários anos, vários séculos, né, foram se passando enquanto esses povos foram se desenvolvendo. Aqui é importante citar o seguinte: eles dizem que existem diversos outros panteões aqui em Kadur, mas na verdade o que acontece é que os deuses filhos, né, os criadores desses povos, eles passaram a ser adorados de diversas formas, ou seja, ganharam outros nomes, ganharam outras interpretações. Então, na verdade, os panteões de cada um desses povos nada mais são do que aspectos ou outros nomes dos deuses filhos, né, que foram, na verdade, segundo está aqui no livro, né, os criadores originais desses chamados povos da deusa. E esse período inicial da Era da Luz, como o próprio nome sugere ou indica, foi um período de relativa paz e prosperidade, de desenvolvimento desses povos. Salvo por aqui e ali, né, algo que sempre tem, alguns conflitos ali, basicamente por disputas de território e tal, mas de uma maneira geral, esses primeiros... Aqui o livro não especifica, né, mas sei lá, centenas de anos, milhares de anos, foi um período de prosperidade em que esses povos criados pelos deuses filhos puderam se desenvolver. Mas assim, claro que essa era de luz e prosperidade não ia durar para sempre, né? Então, o próximo ponto importante que a gente tem a comentar aqui é justamente, olha, o que ficou conhecido como a traição de Nastur. Só lembrando aqui, Nastur é um dos deuses filhos, tá? E lembrando também, eles foram originados a partir de uma violência cometida por Urzote contra a deusa, né? Ela foi tomada à força e dessa violência surgiram esses 10 deuses filhos. Claro, eles tinham as energias misturadas ali, né? Tanto da deusa quanto de Urzote. Mas no caso de Nastur, ele é o deus da decomposição. Então nele é mais presente do que em todos os outros a chamada anti-energia, né? A energia maligna, vamos chamar assim, né? A energia de Urzote. Tanto que ele não criou povo algum, e a irmã mais querida e mais próxima dele, Darga, que é a deusa filha da morte, também não criou nada, porque os aspectos que eles assumiram, né, como deusa da decomposição e deusa da morte, era meio contraditório que eles de fato criassem algum tipo de vida. Mas mesmo entre Nastur e Darga, Nastur era aquele que mais tem, né, as energias negativas lá do pai. E isso fez com que ao longo da vida dele, né, dos milênios, sei lá, até eles se desenvolverem e se tornarem seres plenos, ele sofresse rejeição
pelos outros irmãos, né? Por N motivos. E por conta disso, em um determinado ponto da vida dele, ele fugiu, deixou ali a companhia, né, dos outros deuses filhos, e foi para uma região conhecida como o Abismo. Darga, a irmã mais próxima, foi junto com ele. Ela sempre tentou ao longo da vida proteger o irmão, né? Então, quando ele decidiu abandonar o convívio ali da família, vamos chamar assim, Darga foi junto com ele para tentar dar um apoio, para tentar continuar presente na vida dele de alguma forma. Só que durante essas andanças deles pelo abismo, né, por essa região, eles de fato foram capturados por Urzote. No vídeo passado, salvo engano, eu comentei que depois, né, da batalha, né, contra Urzote, ele ficou recolhido ali na dimensão dele e tal, não sei o que, sem poder interferir, e foi justamente por essas redondezas, né, que Nastur e Darga foram passear, vamos dizer assim, fugiram, foram peregrinar. E aí, eles foram, como estavam próximos, né, da área de influência ali do Urzote, eles foram capturados por ele. E aí, tendo esse contato mais próximo, que até então não tinha acontecido entre os dois e o pai, obviamente ele tentou ali cooptá-los. E aí, Nastur aceitou, né, juntou-se, né, de bom grado ao pai, né, até pelo ressentimento que tinha com o resto da família e tal, e Darga não aceitou, porque lembrou, claro, da violência contra a mãe e tudo mais, e acabou não aceitando a proposta do pai. Por conta disso, ela foi exilada, né, numa ilha purgatório, uma terra de fantasmas e tal, um outro local mais remoto ali de Kadur. Mas Nastur permaneceu ali, né, tornou-se um grande aliado do próprio pai, e aí utilizando do grande poder que ele tinha, mais as forças malignas do pai, mais os demônios, né, que eram aliados de longa data ali de Urzote, Nastur deu origem aos seres, né, que ficaram conhecidos depois como as crias de Urzote, que seriam, né, em princípio, aí é objeto de debate, né, entre os povos, a gente até comentou isso, acho que no primeiro vídeo aqui da série, né, seriam os outros povos ditos malignos, né? Os orcs, os ogros e etc, esse tipo de coisa. Foi neste momento em que Nastur criou, né, essas chamadas crias de Urzote. E também, a partir disso, começou a formar os seus próprios exércitos, né? As chamadas legiões sombrias. E também, isso tudo, tá? O livro não especifica em termos de tempo, mas eu imagino que sejam centenas, milhares de anos. Então ele originou as crias de Urzote, começou a montar ali as legiões sombrias e também começou a expandir, né, porque Kadur, o subterrâneo de Kadur, era cheio, né, de cavernas, de túneis e tal. Então, Nastur começou a expandir essa rede, né, natural de cavernas e túneis até se tornar algo que ficou conhecido como as infinitas cavernas, que na verdade era uma rede de túneis e cavernas que praticamente se espalha por baixo do continente inteiro. E tem diversos pontos de acesso para diversas áreas diferentes do continente, e também determinados pontos podem ser acessados através de portais. Então, depois de todo esse tempo ali de aliança, de preparação, né, de estar ali cozinhando o exército, expandindo, né, essas infinitas cavernas, que nada mais são, na verdade, que uma forma dos exércitos se movimentarem sem serem percebidos e conseguirem pontos de acesso rápido a diferentes regiões. Então, quando eles consideraram que esses preparativos estavam prontos, eles, obviamente, declararam guerra, né, aos outros deuses filhos e à deusa, né, de uma maneira geral. Esse início de guerra decretou, como vocês já podem imaginar, o fim da Era da Luz e com o começo da Era das Trevas. Seguindo adiante aqui no livro, o primeiro grande evento dessa chamada Era das Trevas é o que ficou conhecido como a Guerra das Raças. Como vocês já podem imaginar, foi um grande conflito entre os povos da deusa e as crias de Urzote, o primeiro, né, de vários, o primeiro grande conflito entre essas duas forças. Segundo o livro coloca que ele durou aproximadamente 1000 anos e foi caracterizado por uma série de batalhas épicas, né, com uso de magias poderosíssimas e tudo mais, aquela coisa meio descontrolada. E justamente por conta disso, essas guerras, né, geraram duas consequências que vão afetar diretamente os rumos do cenário. A primeira delas ficou conhecida como Chaga Negra. E o que é isso? Justamente esse uso descontrolado de magias poderosíssimas, de energia mágica, né, a rodo, vamos chamar assim, acabou ocasionando uma grande... Como é que eu vou descrever isso? Uma grande explosão mágica, ou algo assim. O livro vai fazer aqui um paralelo com uma bomba atômica. Por quê? Porque ele descreve uma grande nuvem em formato de cogumelo, e por onde essa nuvem se espalhava, gerava destruição. Só que não é só isso, né? Depois, né, dessa grande explosão mágica, explosão atômica, vamos chamar aqui, né, só para entender, esse local
segundo o livro diz, dá a entender aqui, ficava permanentemente, ou pelo menos durante um longo período, né, mas eu acredito que seja até permanente, tomado por energia maligna, né, pela anti-energia e tal, e várias coisas sombrias começavam a se manifestar ali, esse tipo de coisa. Então essa foi uma das grandes consequências dessas batalhas descontroladas. E a outra consequência ficou conhecida como chaga vermelha. Essa chaga vermelha, ela é temporária, mas como é que acontece isso? Ela pode ser ativada voluntariamente, vamos chamar assim, através, né, de destruição descontrolada também e certos rituais. E qual é o efeito dessa chaga vermelha? Ela se torna, na verdade, um portal direto para as dimensões infernais. E o que isso quer dizer? Os demônios, eles podem vir diretamente, né, para esse mundo, para Kadur, e só então procurar um corpo que eles possam possuir para manter a permanência deles aqui. Porque, lembra, originalmente os demônios já conseguiam acessar essa dimensão, mas eles só conseguiam fazer isso através de alguém possuído. Eles tinham obrigatoriamente que possuir alguém para interagir com o Kadur. Agora não. Eles vinham fisicamente, ficam aqui por um tempo e aí então vão procurar algo, um corpo, uma forma de vida que eles possam possuir. O surgimento dessas chagas, né, trouxe consequências também para os rumos da batalha. E não só as consequências que eu acabei de citar aqui para vocês, né, dos efeitos práticos de cada uma delas. Por quê? O que aconteceu? Quando esses fenômenos começaram a acontecer e ali os envolvidos começaram a perceber razoavelmente como é que eles funcionavam, o que aconteceu? Do lado do Nastur, ele passou a procurar ativamente, né, criar esse tipo de chaga, os dois tipos. Tá? Só que aí o que acontece? No caso das chagas vermelhas, beleza, é destruição e rituais menos mal, entre aspas. Mas no caso das chagas atômicas, lá como eu estou chamando aqui, o que acontece? Isso basicamente era uma missão suicida, porque ele tinha que mandar os exércitos deles e eles iam lançar energia mágica descontroladamente na esperança de que em algum momento surgisse esse efeito, né, de destruição. E era uma missão suicida, óbvio, né? Quem estava ali no meio acabava sendo totalmente destruído ou, sei lá, né, vaporizado ou alguma coisa nesse sentido. Então, esse ponto acabou se tornando um ponto de discórdia dentro dos exércitos de Nastur. Afinal de contas, não interessa se são, né, demônios, ou lembra que tem as crias que são os outros povos também, né, os orcs, né, os ogros e tal. Então ninguém quer servir de bucha de canhão ali, ninguém quer servir em missão suicida. Então, por alguns instantes, houve essa questão interna ali nos exércitos de Nastur, nas forças de Nastur, e esse ponto fraco, vamos chamar assim, foi aproveitado pela deusa. Por quê? Nesse momento ali de para acertar dentro do exército do Nastur, a deusa conseguiu fazer, né, ela não poderia agir diretamente nesse plano, como a gente já tinha comentado em vídeos anteriores, mas através dos dragões que continuavam, né, a servi-la de alguma maneira, foi possível criar o que ficou conhecido como os portais esmeraldinos. Ou seja, esses portais serviriam de ligação, né, com a dimensão onde a deusa estava aprisionada. Então eles poderiam ser usados tanto para transportar, né, exércitos e tal, como também serviram de passagem, né, para que anjos, né, aliados a Deus e tudo mais, anjos guerreiros, viessem para Kadur e pudessem, né, tipo, dar um reforço para os exércitos dos povos da deusa e combater ali as crias de Nastur. Então, por conta dessa artimanha, vamos dizer assim, da deusa, de ter conseguido, né, criar esses portais, os exércitos ganharam o reforço dos anjos guerreiros, e aí Nastur sofreu a primeira grande derrota dele nesses embates. E aí o que aconteceu? Ele teve que fazer uma retirada estratégica, ele fugiu, se retraiu justamente nas infinitas cavernas, né, naqueles labirintos ali de túneis que ele criou embaixo de todo o continente de Kadur. E aqui a gente fecha mais um capítulo, descobrindo mais um pouquinho sobre a história do cenário aqui de Legião, né? Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo e trocando informações. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.